haja luz. Aleluia. E a luz assim se fez. A mão não fica mais em pé esperando. Boa noite, paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém. O que foi? Vocês estão desanimados? Agora. Eu tive um pastor logo no início da minha conversão. Ele era um pastor evangelista lá da igreja que eu nasci. E ele olhava assim para nós e falava assim: está cansado? Eu falava: pô, pede para morrer. Você descansa. Todo mundo fala descansou, né? Então, se você está cansado, pede para morrer. E daí você descansa. Porque a gente fala assim: eu vou para a igreja nada, estou tão cansado. A gente descansa em casa. Não descansa em casa. É mentira. É ilusão. Ele está assistindo porcaria uma hora dessa. Eu queria ver se Jesus falasse assim: vou morrer por causa desse povo nada, povo desanimado. Eu todo animado para ir para a cruz sofrer, e eles desanimados, porque ele era consciente, né? Eu sempre falo que o que segurou Cristo na cruz não foi os pregos, foi o amor que ele sentiu por cada um de nós. Pensou se na onisciência dele ele visse esse ânimo nosso para exaltar ele? Eu desisti. Não. Ou não. Mas que bom que eu não sou ele. Né? Glória a Deus. É bom demais estarmos na presença do Senhor. É bom demais a gente poder falar daquele que nos salvou, falar do amor dele. Porque eu só fui conhecer o amor verdadeiro depois que eu conhecia Cristo. Antes de Cristo eu conhecia um amor falso, um amor egoísta, um amor que só vê os seus próprios interesses. Mas depois que eu conheci Jesus Cristo, eu parei de olhar para o meu umbigo e comecei a olhar para as pessoas que eu amo. E quando eu amo de verdade. Quando eu não amo, eu deixo de lado e sigo a minha vida. Porque a vida é assim. As pessoas falam assim: você não perdoou? Perdoei. Mas quem disse que perdoar é caminhar junto? Eu não preciso perdoar e caminhar junto com cobra, com serpente, com escorpião. Porque cobra sempre vai ser cobra e cedo ou tarde ela vai querer me picar. E aí eu vou ficar andando com ela para quê? Por isso que tem muitos irmãos que sempre se decepcionam, porque eles acham que perdoar é você caminhar junto, e não é. Todas as pessoas que me ofenderam, eu perdoei elas, mas eu não sou obrigado mais a caminhar junto com elas. Oro por elas, que Deus as abençoe, que elas sejam muito bem onde estiverem, mas eu não posso caminhar junto com elas. É igual águia. Você já viu águia voando com outro ser que não seja uma águia? Tem muito porco que gosta de acompanhar a águia, mas ele não pode caminhar com a águia, porque ele não consegue ir para onde a águia vai. É igual você nasceu para ser águia. Está caminhando com o corpo para quê? Para ele ficar montando nas suas costas, picando na sua nuca, te machucando, te impedindo de voar alto? Porque o corpo só vai até certa altitude. A águia não, a águia vai no limite do limite. E quando ela chega lá, o corpo desmaia, porque não tem oxigênio para ele. Mas para a águia tem. Às vezes você não subiu, não voou alto, porque
tem corvo nas suas costas. Cristo na minha casa. Quem tem Cristo em casa? Todos nós desejamos ter Cristo na casa. O nosso maior anseio é que Cristo resida na minha casa. Quem gosta da sua casa aqui? Eu adoro a minha casa. Eu amo estar na minha casa. Eu não... Às vezes eu fico assim pensando, algumas pessoas que preferem ficar com os amigos, preferem sair do serviço, ficar sentado num bar, num restaurante, num boteco, seja lá onde for, batendo papo, jogando conversa fora em vez de ir para sua casa. Eu adoro chegar em casa, não vejo a hora de chegar na minha casa, tomar um banho, trocar de roupa e sentir a brisa de papai. Quem já foi em casa, acho que já sentiu a brisa de papai. Glória a Deus. Daqui a irmã Deise já foi, pastora, a família deles, Yasmin, Michele, Samuel, já foram em casa. Não sei se sentiram a brisa de papai, mas eu sinto a brisa do papai. Porque quando nós amamos Cristo, e Cristo está na nossa vida, é inevitável nós não amarmos o nosso lar, a nossa casa, o nosso refúgio. Só que para nós termos Cristo na nossa vida, e eu sempre falo isso aqui, ser crente aqui nesse lugar, nesse ambiente é fácil. Ainda mais que nós, que já dominamos o evangeliquez. E aí, varão, e aí, varoa, paz. É fácil. Ainda mais alguns que têm a glossolália e dominam. E eu não julgo, porque eu também eu oro em línguas também. Mas fora daqui é muito difícil sermos crentes. Porque para ser crente fora daqui, não é só uma vestimenta, um linguajar, não é só eu estar de terno e falando sobre a Bíblia, ou conversando como os evangélicos, os crentes gostam de conversar. Porque às vezes você vai passando em determinados lugares, e só de ouvir a conversa você fala assim, aquilo lá é crente. Eles lá são irmãos, e não precisa nem estar falando da Bíblia. O jeito de falar já indica que são evangélicos. É igual antigamente, quando eu era criança, toda mulher que você olhava que era crente tinha um padrão, tinha um coque. As mulheres tinham um cabelo que ia lá no calcanhar, mas era aquele coque. Igual a minha esposa fez hoje na Assembleia, né? Eita, essa mulher, ela falava assim, não você igual aquelas crentes de Assembleia. Está começando. Só que quando nós realmente queremos Deus na nossa vida, Cristo na nossa vida, e o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que, fora daqui, cultivar um caráter cristão, uma doutrina cristã. À medida que nós lemos a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, vamos começar do número 17, diz assim: irmãos, sede imitadores meus. Eita, eu acho que tem uma câmera nessa igreja, pessoal. É só começar a falar, tem câmera. Usaram câmera aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Para de pensar no jogo. Mano, você está assistindo antes do culto. Você acha que eu não vi? Ficou anunciado no Facebook isso. Irmãos, sede imitadores meus
Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é um servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vocês acham, pode se sentar, nós vamos ler muita Bíblia, e vocês ficar muito em pé, vocês vão cansar. Se o Senhor Jesus foi odiado, você acha que nós não seremos? E aí, para eu parecer descolado, eu prefiro, ao invés de ir para o meu céu, porque a minha morada é no céu, mas a minha casa é um pedacinho do céu, pelo menos tem que ser. Na minha casa tem que ter paz, na minha casa tem que ter alegria, na minha casa tem que ter união, na minha casa tem que ter unidade. Se não tem, eu tenho que rever alguns conceitos, para que haja isso lá. Mas, para que eu seja descolado, eu quero que os meus amigos me vejam como eles veem as outras pessoas. E isso não serve mais para mim, porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se esse viver que eu tenho agora não me proibir de me parecer com as pessoas do mundo, então o que eu sou na realidade? Eu não tenho que me parecer com ninguém. Eu tenho que me parecer com aquele que me salvou. Porque todo filho olha para o pai e diz assim quando criança: eu quero ser como meu pai. Pelo menos era assim na minha infância. Ou toda filha, quando novinha, ela olha para sua mãe e diz assim: eu quero ser como minha mãe quando crescer. Pelo menos teria que ser essa lógica. Por que a gente olha para Cristo e para Deus e não fala assim: eu quero ser como meu Senhor que me salvou? A minha casa vai ser como a Bíblia diz que o céu é. É sobre essa reflexão que nós vamos meditar nessa noite, para aprofundar o nosso conhecimento do real significado de ir para casa. Porque o meu ir para casa tem que ter o mesmo desejo e a mesma alegria de eu ir para o céu. Tem gente que fala assim: vamos para casa, parece que ele está indo para um matadouro, para um lugar de sofrimento, para um lugar de angústia. E esse lugar não é a casa de um crente. Não pode ser a casa de um crente. Porque se eu sou crente, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Porque se eu não proporciono um lugar abençoado para minha esposa viver, eu não sou digno de ser chamado de crente. Se a minha esposa não proporciona um lugar que seja digno de eu morar, cheio de paz, de amor e de alegria, ela não é digna de ser chamada crente. Como podemos fazer nosso lar refletir os valores de Cristo? Como que a gente pode fazer isso? Existem 3 pilares que eu os separei
que tem que existir para fortalecer um lar, para fortalecer uma família, e que todo lar cristão tem que ter. Senão, tem que se sentar e rever os seus conceitos. O lar cristão deve ter uma liderança. Quem manda em casa é o pai e a mãe. São os pais que mandam em casa. Não é filho que manda em casa. Não é neto que manda em casa. Não é sobrinho que manda em casa. Não é o vizinho que manda em casa. Quem manda em casa é pai e mãe. Se não, tem alguma coisa errada. Os valores estão sendo invertidos, como no mundo está sendo. Domingo passado eu peguei um Uber aqui. O rapaz é um evangélico não praticante, que agora tem esse título, né? Ele conhece da palavra, vai de vez em quando na igreja, mas é evangélico. E a gente conversando, antigamente a mãe não precisava falar com o filho, o pai não precisava, um olhar bastava. O olhar deles era uma folha A4 cheinha de regras. Só o olhar dele você já entendia tudo que ele queria falar, e você já saía pianinho dali, porque senão ia sobrar mais tarde. Hoje em dia você está conversando com alguém, ou você está fazendo alguma coisa, os filhos não são capazes de esperar. Fica assim: ô mãe, ô pai, ô mãe, ô pai, ô mãe, ô pai. E você tem que interromper, porque a criança não foi ensinada como deve se portar. Você acha que isso é um lar saudável? Ah, mas porque eu sofri, meu filho não vai sofrer. Você sofreu, mas virou gente. O seu filho não vai sofrer e não vai virar gente, então? Não vai ser um cidadão de bem? Não vai ser uma pessoa digna? Porque aquele que não sofre, aquele que não enfrenta dificuldade, não consegue se transformar no futuro. Sabe por quê? Porque a nossa casa, ela é como se fosse um pequeno mundo dentro do teu lar. Lá tem que ter hierarquia, lá tem que ter regra, lá tem que ter tudo que a criança vai ter aqui fora. Por que muitos filhos, quando crescem, não conseguem trabalhar? Não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem se interagir? Porque não existe isso dentro do lar. Porque não existe essas coisas dentro do lar. Efésios capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 4 diz assim: a fim de instruir os jovens, as jovens recém-casadas ou jovens casadas, a amarem o marido e os seus filhos. Hoje a maioria das moças novas que casam não querem saber de nada. Querem ser cuidadas, mas não querem cuidar. Querem ser respeitadas, mas não querem respeitar. E os caras, da mesma forma, tem marmanjo de 39 anos que é dependente do pai, casa e quer continuar sendo dependente do pai. Por quê? Porque não foi instruído, não foi disciplinado. E isso não é só no mundo, não, dentro da igreja. Dentro da igreja fazem isso. Por quê? Porque querem imitar as coisas do mundo. As pessoas fazem assim, eu também vou fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é agradável diante do Senhor. Provérbios 22, 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Efésios capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 3 diz assim: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Honrar pai e mãe. Hoje as pessoas não sabem nem o que é honra. As pessoas acham que honrar é bajular. Não é isso. Minha mãe é uma pessoa difícil. Se ela estiver me assistindo, depois na conversa. Difícil. Dona Fátima é difícil. Mas eu não discuto com ela. Às vezes ela fala cada coisa para mim. Eu prefiro sair de perto do que discutir. Meu pai é a mesma coisa. Não que ele seja difícil, mas às vezes ele fala umas coisas, e mesmo que eu não discordo, que eu não concordo, eu não vou discutir. Por quê? Porque é pai e mãe. Filho, eu já vi filho xingando mãe. Eu já vi filho humilhando mãe e pai. Agora, está aí no auge, né? Filho matando pai, matando mãe. Acho que foi quinta-feira, eu vi no jornal. O cara matou a mãe, depois fingiu que chegou e pegou ela morta. E aí, porque a irmã entrou dentro da casa para ver se tinha alguma coisa lá que pudesse identificar o assassino, ele achou ruim por ela ter entrado, porque os bens que estão lá dentro também é dele. Para que vivas bem sobre a terra. Você acha que um cara desse vai viver bem sobre a terra? Ainda mais estando no lugar que ele vai estar hoje. Então, um lar cristão tem que ter liderança para que haja respeito. O respeito dentro do lar é fundamental. Não que os pais não tenham que respeitar os seus filhos, têm, mas os filhos têm que andar na disciplina daquele lar. E não o contrário. Hoje as coisas estão sendo muito invertidas. Eu tenho que olhar o jeito que eu vou falar, o jeito que eu vou fazer, porque senão o filho vai se revoltar comigo. E se revolte. Se revolte, vai lá, alugue a casa, compra uma casa, vai morar lá sozinho. Vai ver o tanto que custa um nariz. Não quer ser dono do nariz? Vai lá ser dono do nariz. Segundo pilar que um lar tem que ter. Todo lar cristão tem que ter adoração. Pastor, mas eu sou sozinho em casa. Minha família não é evangélica. Adore você. Ore você. Busque o Senhor você. Ah, mas como que vai ter respeito? Respeite você. Conheço mulheres e homens. E já aconselhei muitos que reclamavam do lar, mas quando saía da igreja, essas pessoas, ao invés de proporcionar um lar abençoado e cheio de paz, ele ficava repreendendo Satanás do marido, dos filhos. E quem não é crente não entende isso. É igual eu, antes de me converter, e as pessoas vinham me evangelizar e falar que eu ia para o inferno. Eu ficava revoltadíssimo. O que você acha? A minha esposa, quando nós nos casamos, ela não era evangélica. Ela não tinha se convertido. Se eu ficasse todo dia falando assim, isso daí é Satanás. Satanás está na tua vida. Vamos repreender esse demônio que está dentro de você. Ela ia vir para Cristo ou ela ia criar ódio de Cristo? Tem muitos crentes que andam fazendo isso, fazendo com que seus cônjuges, seu filho, a sua casa tomem raiva de Cristo, porque tudo é Satanás. E ele não vê que ele está tendo falta, ou ela está tendo falta de sabedoria, porque nós fomos chamados para ganhar o mundo e não para expulsar o mundo do nosso meio. Nós temos que ser luz no meio das trevas.
E às vezes nos falta sabedoria. Se nós todos os dias mudarmos a nossa postura, orarmos, buscarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Hoje em dia tem tanta tecnologia. Põe um fone de ouvido, fecha os olhos e vai falar com Deus, ao invés de ficar brigando com o marido, ou o marido brigando com a esposa, ou brigando com os filhos. Peça a paz de Deus dentro do teu lar, a sabedoria para você conduzir aquela situação da melhor maneira, sem que haja briga, sem que haja discórdia dentro do lar. E aí as pessoas vão olhar para nós e falar assim: o que está acontecendo? Porque todas as vezes, eu me lembro, assim que nos casamos, a minha esposa vinha discutir comigo, e eu via que ela alterava e falava assim: por que você está gritando? Estou indo dar uma volta. Ia dar uma volta. Ela ficava possessa no início, ficava com raiva, ficava ressentida, mas passava uma hora, ela ligava e falava assim: onde você está? Vem para casa, vamos conversar. Aí a gente sentava, conversava, com os pingos nos is, ajustava tudo, mas conversando, sem briga. Porque aquele que não conhece a paz, quando ele te ofende, quando ele te incita, ele já está esperando uma reação sua. E quando a reação não vem de acordo com aquilo que ele espera, tem um choque. E ele vai falar assim: mas o que está acontecendo? Antes nós brigávamos, por que a gente não está brigando mais? Antes havia discussão, por que não está havendo mais? E isso vai aguçar a curiosidade de saber o que está acontecendo. E nós temos o dever de fazer isso. Porque se nós somos os únicos convertidos dentro do nosso lar, aquele lar tem que ter a luz de Cristo, para que as pessoas que estejam nas trevas possam enxergar a luz. Mas muitas vezes a gente apaga a luz de Cristo e fala assim: deixa comigo que eu vou resolver. E parte para a ignorância. E a ignorância não pertence àqueles que estão em Cristo. Não podemos mais agir dessa maneira. A família, ela tem que ter união. A adoração a Deus nos faz ser unidos. E união não é só estar juntado, não é só um monte de aglomerado. Nós temos que ter união e unidade dentro de um lar. Não adianta eu olhar para o sul, minha esposa olhar para o norte e os filhos olhar para o oeste. Ninguém chega a lugar nenhum. Ninguém vai a lugar nenhum se todos não olharem para o mesmo sentido. Nós estamos num barco, e eu escolhi estar nesse barco, porque quando eu resolvi casar com a Ana Paula, eu sabia que ela não era evangélica, eu sabia sobre o jugo desigual, eu sabia o que eu ia enfrentar, e aí cabe a mim enfrentar. Não é ficar reclamando ou joga de lado e segue o barco sozinho. Ela está no barco junto. Vou jogar ela para ela morrer afogada? A não ser que ela pular. Aí eu não posso fazer nada. Pula do barco. Um lar cristão tem que ter liderança, respeito, adoração, união, unidade. Porque senão não há paz nesse lar. E o terceiro pilar que tem que ter dentro de um lar cristão, principalmente, é o amor. Como eu disse no início da minha fala, antes eu não conhecia o amor. O amor era muito rápido. E hoje o amor está se perdendo mais ainda.
Porque às vezes você fala sobre o amor e a pessoa confunde com outras coisas. O amor às vezes é vendido. Se eu receber, eu te amo. Se eu não receber, eu não te amo. Se você for uma pessoa interessante, eu te amo. Se você não for uma pessoa interessante, eu não te amo. E o amor nada mais é do que uma escolha. O amor não é um sentimento. As pessoas não amam simplesmente porque elas estão atrás de um sentimento que é muito confundido com paixão. Paixão é uma mistura de várias coisas que nós sentimos. É uma mistura de hormônios, é uma mistura de empolgação. Quem já se apaixonou aqui quando jovem? Quando nós nos apaixonamos, principalmente na juventude, a gente faz proezas. Eu andava 7 quilômetros de a pé para ver uma moça. Eita, paixão medonha. Não tinha preguiça nenhuma. Olha lá, 741 quilômetros. Aí quando começou toda semana eu ter que vir, eu falei, não, tem que mudar para São Paulo, mas não tem dinheiro para tudo isso não. Todo final de semana, 741 quilômetros para vir, 741 quilômetros para voltar. Paixão. Mas depois de 6 meses a paixão vai embora. E aí, se não tiver uma escolha em que eu diga, eu desejo amar essa pessoa, tudo se perde. Por que hoje tem muitos divórcios? Porque as pessoas querem viver de paixão, não de amor. Sabe por quê? Porque todo mundo é bonitinho, longe um do outro. É igual aqui, às vezes você pode olhar para mim e falar assim, nossa, que gordo elegante, né? Ô, pastor Antônio, vai lá, homem de preto, hippie, bonito. Mas quando a gente fica muito tempo perto, a gente começa a ver os defeitos. Toda rosa é linda, mas ela tem espinho. E quem nunca se furou com espinho? Todos nós nos furamos com espinho. Sabe por quê? Porque a gente às vezes não sabe pegar na rosa. Cada um de nós tem um temperamento, não pode se pegar de qualquer jeito, tocado de qualquer jeito, tem que se saber como fazer. E aí vem o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos com um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em partes. Então conhecereis como também sou conhecido.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Sem o amor, nada nós construímos. É impossível um lar ter paz sem amor. É impossível um lar ter respeito sem amor. É impossível um lar ter unidade e união sem amor. E amor não é sentimento, é um desejo meu de querer amar todos os dias e renunciar a tudo que está aí fora. Por isso que no casamento a gente diz, na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Não importa a situação que eu esteja, o amor tem que prevalecer todos os dias. Senão, o que seremos diferentes de algumas pessoas que estão perdidas? Se eu venho aqui e prego o amor de Cristo e não amo o meu lar e a minha família, que diferença me faz dos outros? Se eu venho aqui e falo tanta coisa bonita, mas na minha casa eu não transmito essa beleza toda, que valor há nisso? Porque o reflexo meu não é daqui para o meu lar. O reflexo verdadeiro de um cristão é o reflexo dele no lar dele. Eu sou no meu lar o reflexo que eu estou aqui. Porque aqui eu sou uma faísca do que eu sou lá. E não o contrário. Nós queremos fazer com que nós sejamos uma faísca do que eu sou aqui no meu lar. Não. É o contrário. Não adianta eu chegar aqui e falar que amo o pastor Antônio, amo os irmãos, e na minha casa eu não amar ninguém. Não adianta eu chegar aqui e dar paz para todo mundo, e na minha casa não ter paz. Não adianta eu chegar aqui e dar uma de manso, se na minha casa eu não sou manso. Não adianta eu chegar aqui e ser tardio no falar, e na minha casa eu não ter sabedoria nas palavras. Você tem que ser o reflexo do que você é na tua casa, e não o contrário. O dia que nós formos dessa forma, verdadeiramente Deus derramará algo sobrenatural sobre o nosso lar. Algo que nós mesmos não vamos acreditar. Mas o problema é que a gente tenta passar uma imagem daquilo que não somos na nossa casa. E aí vem a outra palavra de Deus. Quem é mentiroso na Bíblia? Quem é o pai da mentira? Se eu não sou aquilo que eu sou em casa, eu estou mentindo. E a mentira não provém de Deus. Então, vai ruir. Cedo ou tarde, essa casa vai ruir. Porque os pilares que deveríamos estar firmes, não estão firmes. E ele vai trincar, ele vai abalar. E uma hora vai ruir tudo, e eu não vou poder reclamar com Deus, porque eu inverti tudo. Eu sou na minha casa uma faísca do que eu sou aqui, e aqui eu não sou nada. Como que a gente pode ser uma faísca do nada? Nada vezes nada é nada. Chegar diante de Deus e Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas como? Eu preguei, eu profetizei, eu sapateei, eu dancei, eu louvei,
Eu fui na igreja todos os dias. O nosso maior rebanho é a nossa família. Por isso que Deus nos deu o título de sacerdócio santo. Cada um de nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós pegamos a responsabilidade de nos tornarmos pastores do nosso rebanho. E o nosso principal rebanho é a nossa casa. Não adianta a família vir aqui toda bonitinha, sapatear, ler Bíblia, cantar bonitinho, feito um coral, e a casa está desestruturada. Conserte a tua casa, e com certeza você vai se consertar na igreja. E não o contrário. Nós não devemos nos consertar aqui, porque aqui é passageiro. É 2 horas. 2 horas. Agora só tem culto terça, né? Terça-feira. 48 horas eu sendo uma faísca do que eu sou aqui. Vamos inverter isso, gente. Vamos ser verdadeiros e se consertar realmente diante de Deus no nosso lar, não na igreja, na nossa casa. Vamos dar testemunho na nossa casa. Vamos ser cristãos na nossa casa. Vamos sim adorar a Deus na nossa casa. Vamos respeitar a Deus na nossa casa. Vamos amar a Deus na nossa casa. E aí tudo isso vai ser transbordado para todos que estão lá dentro. E você creia nisso. E queira isso para a tua vida. É na minha casa que eu vou gerar os novos cristãos. Você viu que a fé dos crentes hoje está diminuindo? Porque os cristãos não são criados mais da mesma forma. Não tem fé. É em casa que a gente aplica os princípios bíblicos que Deus nos ensina. Tiago capítulo 2 versículo 8 diz assim: se vocês realmente observam a lei do reino segundo a escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo. O nosso próximo não é quem está na África. O nosso próximo não é quem está lá na minha cidade. O meu próximo, o mais próximo é quem está na minha casa. E eu não consigo amar os de casa. Eu amo os da igreja, mas de casa não. Se eu realmente observar as escrituras, ela me induz, me obriga a amar. Primeiro dentro da minha casa. E aí, como eu sou um reflexo daquilo que eu sou na minha casa, eu amo os demais. Que você leve isso para o teu coração, para a tua casa, e a partir de hoje tome uma postura na tua vida de ser um reflexo daquilo que você é na sua casa, e não um enfeite, uma marionete,